Considerado o melhor camisa 9 do futebol europeu, Haaland pode deixar o Manchester City no final da temporada, em um acordo que pode bater na casa de R$ 1 bilhão. Haaland foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 22-23 pela UEFA. O atacante do Manchester City faturou o prêmio dado pela entidade europeia, superando Kevin De Bruyne, também jogador do City, e Messi, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Inter Miami. Haaland marcou 52 gols em 53 jogos com a camisa do Manchester City na temporada 22-23. Foi artilheiro da Champions League com 12 gols e com 36 gols no campeonato inglês. Quebrou o recorde de gols na Premier League com 20 times. Balançando as redes tantas vezes, ajudou o City a conquistar a tríplice coroa, Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra. Quem vê Haaland em campo pode duvidar que ele é totalmente humano. De fato, ele muitas vezes parece uma máquina, uma mistura de trator com carro de Fórmula 1. À sua volta, um campo de força parece atuar para refletir cada rival que se aproxima. A maior de todas as aves tem um jeito peculiar de correr. Com suas longas pernas, ela pode atingir 70 km por hora. Haaland não chega tanto, mas quando ainda jogava pelo Borussia Dortmund, o jogador chegou a atingir 36,3 km por hora e foi o mais veloz da Bundesliga de 2021-2022. Com passadas que podem chegar a 2 metros, ele tem uma impressionante explosão muscular, que lhe permite se livrar facilmente dos adversários com ou sem bola. O jeito de correr do grandalhão lembra um pouco um avestruz em fuga, que assim como o craque do City consegue mudar facilmente de direção, sem perder a agilidade. Haaland é capaz de angular seu corpo um pouco antes do chute, um terror para os goleiros e zagueiros. Ele é elástico, ele é flexível, disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, ao comparar as habilidades de Haaland com os do recém-aposentado Zlatan Ibrahimovic, que também era capaz de esticar seu corpo para alcançar a bola nas condições mais improváveis para jogadores comuns. Analisando vários lances dessa temporada, é possível ver o craque do time inglês se livrar ferozmente da marcação e expandir toda a área do seu corpo de uma maneira plástica. Haaland impressiona qualquer clube do planeta e, coincidentemente, o Real Madrid deseja ter um camisa 9, o quanto antes. Afinal, Joselu não atendeu às expectativas e o garoto Endrick ainda é uma promessa. A situação de Haaland com o Manchester City é de um contrato que vai até o ano de 2027. Ele chegou ao Manchester City em 2022 e viveu seu auge na temporada passada. A grande fase que vive o grande camisa 9 desperta uma grande preocupação no Manchester City: o forte olhar dos concorrentes do futebol europeu no seu principal goleador. Com bastante grana em caixa para buscar reforços na próxima temporada, o Real Madrid está muito interessado em Haaland e pode quebrar o mercado de transferência para tirá-lo da Inglaterra. De acordo com as informações da cadeira, o Real Madrid está interessado em Haaland e pretende tentar a contratação da estrela do City na próxima temporada europeia. A fonte conta que a ideia do clube merengue é contratar Mbappé e Haaland em uma jogada só. No caso de Mbappé, o acordo seria a custo zero. Vinícius Júnior formaria um grande trio com os dois astros. Haaland é avaliado em 180 milhões de euros, cerca de 963 milhões de reais na cotação atual. Todavia, os moldes de um possível acordo pode passar da marca de 200 milhões de euros. O Manchester City não tem planos de vender o futebol do atacante e pretende sentar-se com o atleta em busca de uma renovação de contrato, justamente temendo o interesse dos merengues. Apesar dos olhos merengues estar de olho nesses dois astros, muitos estão com grandes expectativas pela chegada do garoto Endrick. Só para você ter ideia, o jornal da Espanha AS estampou logo em sua capa, em 14 de outubro do último ano, a informação que a antiga camisa utilizada por Karim Benzema no Real Madrid seria endereçada ao atacante do Palmeiras, contratado pelo clube espanhol em entrevista à Placar de fevereiro. Endrick disse ter expectativas controladas sobre a chegada de julho e elegeu o número 77 como seu favorito. Endrick conheceu o treinador Carlos Ancelotti, seus futuros companheiros e o presidente Florentino Pérez em visita a Madrid, pouco após a conquista do título brasileiro com o Palmeiras. Ele assistiu das tribunas do estádio Santiago Bernabéu a vitória por 4-1 diante do Villarreal, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. E o garoto parece estar empolgado para ser o novo camisa 9. E é claro, se Haaland não chegar, mas a tendência é que se o norueguês vier, o garoto perca espaço. A venda de Endrick pelo Palmeiras ao Real Madrid foi concretizada ao final de 2022 por 35 milhões de euros fixos, cerca de 196 milhões de reais na época. Mas gatilhos que totalizam até 25 milhões de euros ativados por metas alcançadas, como o número de jogos em que atuou, partidas como titular, gols marcados e convocações para a seleção brasileira. O montante total pode chegar aos 400 milhões de reais. Por ser menor de idade, ficou acordada a apresentação somente em julho de 2024, quando completará 18 anos. Mas a questão é se a promessa brasileira vai realmente vingar no clube merengue, já que mesmo que Haaland não chegue à Espanha, a tendência é que o Real Madrid deva mesmo anunciar a contratação de Kylian Mbappé. O jogador francês tem contrato com o PSG até o final da temporada europeia e não irá renovar.
Dessa forma, apesar de alguns rumores envolvendo equipes como Liverpool e até mesmo Arsenal, tudo encaminha para que Kylian seja mais um galáctico do time do Real Madrid. Na atual temporada, o francês soma números impressionantes. Nos 30 jogos em que disputou pelo PSG, são 31 gols marcados, além de outras 7 assistências fornecidas. Kylian Mbappé chegará a Santiago Bernabéu para ser titular absoluto ao lado de Vinícius Júnior. Entretanto, a chegada do astro pode impactar em Endrick, mas não pelo lado polêmico, já que, afinal, muitos dizem que ele é um dos responsáveis pela saída de Messi e Neymar do PSG. O francês ficou pistola pelos atos de indisciplina de Neymar e acabou pedindo a saída do jogador que, na época, a expectativa da torcida do PSG é que Neymar fosse um grande nome do clube em busca de glórias maiores. Também não se concretizou, né? Ao contrário de Messi, o brasileiro teve o suficiente para ser herói no clube, mas não conseguiu ser decisivo. Nos momentos mais importantes, como a final da Champions League 19-20 contra o Bayern de Munique, quando os bávaros ganhou por 2-1, Neymar não conseguiu fazer muita coisa. Ou seja, Mbappé só incendiou a situação e fez Neymar e Messi sair, e agora tá deixando o PSG. Mas acredito que o Florentino Pérez sabe o que está fazendo, pois o clima no vestiário merengue é muito bom. O Real Madrid desde sempre é uma equipe vencedora e hoje conta com um plantel de jogadores que a maioria fazem múltiplas funções. A contratação de Mbappé pode acabar atrapalhando o desempenho do brasileiro Endrick, que não terá o mesmo espaço que teria sem a presença da estrela da França. Mas isso estamos contando com o fato de que Mbappé vai bem no Real Madrid, isso não temos dúvida, é claro, só se algo muito ruim acontecer, como uma contusão, por exemplo. Mas calma, torcedor do Real Madrid, eu não tô zicando. É apenas um fato, é que o Real Madrid não tem dado muita sorte com contratações bombásticas, nem todas deram certo até hoje. Eu posso citar pelo menos 3 aqui para vocês lembrar. O primeiro que eu vou citar é o brasileiro Kaká. É fácil entender porque o Real Madrid quebrou o recorde mundial de transferência para contratar Kaká. Quando ele se juntou ao Milan, ele tinha 27 anos. O atual detentor da bola de ouro, né? Na época, não havia melhor visão de futebol do que o brasileiro com uma bola nos pés. Infelizmente, ele ficou de castigo a maior parte de seu tempo na Espanha. Lesões arruinaram o que deveria ter sido uma parceria sensacional com Cristiano Ronaldo, enquanto as chegadas de Mourinho e Ozil também atrapalharam suas esperanças de jogar regularmente. Outro nome foi Hazard, talvez a pior contratação da história, considerando todos os clubes em relação à expectativa e realidade. Hazard chegou ao Bernabéu depois de fazer uma das suas melhores temporadas com Chelsea, mas inúmeras lesões impediram seu sucesso vestindo de branco. Quando teve chance, o belga também não agradou muito. E para finalizar os nomes que tô lembrando, vamos falar de outro francês então, né? Que não deu certo, que foi o caso de Anelka. O Real Madrid fez uma grande aposta ao contratar um atacante francês talentoso, mas, temperalmente, não compensou. Anelka durou apenas uma temporada na Espanha, mas foi uma campanha agitada. Seu primeiro gol veio no Clássico, enquanto ele marcou 2 vezes nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. No entanto, teve apenas 7 gols no total, principalmente devido ao fato do atacante ter sido suspenso por 45 dias por se recusar a treinar. Na época, a Anelka acusou o clube espanhol de tratá-lo como um cachorro. Chega a ser engraçado, mas é isso mesmo. Agora, outro nome que pode ser afetado com a chegada de Mbappé é Rodrigo. No entanto, o fato é que o quarteto dificilmente será titular. Caso Mbappé jogue com 9, Rodrigo poderia se manter pelo lado direito. Porém, outra opção para não atrapalhar o desenvolvimento necessário que Endrick precisa passar e deslocar Mbappé para a ponta direita. Fato é que seria uma boa dor de cabeça para Ancelotti. Mas há rumores é que Rodrigo possa sair. Isso porque a chegada de Mbappé à Espanha faz com que o Real Madrid se mostre aberto a vender o futebol de um dos seus melhores atacantes. E o possível nome que poderia estar na lista de saídas é Rodrigo, brasileiro e Santos. De acordo com as informações do portal Ficharres, a diretoria merengue está aberta a vender Rodrigo para facilitar a vinda de Mbappé. O clube entende que o brasileiro pode perder espaço. Rodrigo tem um bom tempo de contrato com o gigante da La Liga no mercado e é bastante avaliado, especialmente dentro do mercado da Premier League, onde há grandes interessados. A possível ideia do clube merengue seria vendê-lo em busca de recursos financeiros para arcar com o Mbappé. A contratação do atleta será a custo zero, mas o mesmo impedirá luvas e bônus para assinar contrato. Rodrigo não é um titular absoluto do clube merengue, é um atleta muito importante, acima de tudo, decisivo, mas não tem o mesmo peso que Vinícius Júnior, por exemplo. O próprio técnico do Real Madrid, em entrevista, disse que são os melhores jogadores de seu time, mas de fato é que muitos dizem que Rodrigo tem um potencial decisivo que pode fazer falta para o Real Madrid. O jogador brasileiro parece não sentir a pressão da competição mais importante da Europa, tendo provado sua qualidade em momentos decisivos. Na temporada 21-22, Rodrigo foi um dos grandes responsáveis pela classificação heróica do Real Madrid diante do Manchester City, marcando 2 gols nos acréscimos da partida e classificando a equipe para a final, que depois conquistaria o título. Mas é claro que são só especulações. O Real Madrid pode muito bem manter um novo Galáctico, que é claro, não se compara aos Galácticos de Ronaldo e Zidane, mas está se formando um time de estrelas. Já observe como está se formando o meio para frente.
Dá até vergonha de dizer que Modric é banco nesse time. Mas também, ter caras como Bellingham e Kroos armando o time deve ser terrível para os adversários, né? Aí de um lado você vê Vinícius Júnior, do outro Mbappé, vindo 9 como Haaland seria um sonho para os torcedores do Real. Dá até para ver Rodrigo mais centralizado se for necessário, e Endrick dando gás no final do jogo. O certo é que esse sonho traria dor de cabeça para Ancelotti, mas quem não quer uma dor de cabeça dessas, né? Fique de olho no mercado da bola, aqui no canal Bem-vindo Esportes. E para isso não esqueça de se inscrever no canal e deixa aquele like no vídeo para fortalecer.